O rural Ademir Gardim produz grãos em Mato Grosso há mais de 2 décadas. Foi depois da crise de 2006 que houve a necessidade de diversificar os cultivos. Além da soja e do milho, resolveram apostar no feijão. A gente tem visto que o feijão calpi aqui tem se adaptado muito bem, já existem históricos bastante antigos aí quanto à cultura, de produtividades boas, uma estabilidade boa de produção. A fazenda em Sorriso, no norte do estado, tem 950 hectares. Neste ano, 200 foram destinados ao feijão, formando a safrinha junto com o milho. A escolha foi pelo calpi, uma cultura típica do Cerrado nordestino, onde é conhecido como o feijão de corda. O ciclo de desenvolvimento da planta é de aproximadamente 70 dias. Vai variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo a falta ou o excesso de chuvas. A diferença é que o preço não é padronizado, como ocorre na soja e no milho. Vai depender da qualidade do produto. Nesta lavoura aqui, por exemplo, olha só, tem grãos já quase prontos para a colheita, outros ainda com muita umidade. Essa diferença é visível quando na mesma planta existem vagens já bem adiantadas, outras que ainda nem começaram a desenvolver os grãos. Paulo Aguiar é dono desta empresa que beneficia feijão. Segundo ele, passam pelos silos cerca de 45 mil toneladas do grão por ano. 80% são vendidos para as regiões norte e nordeste do Brasil. 20% seguem para a exportação. Ele explica como é formado o preço do produto. A quantidade de defeitos no pacote é o que vai tipificar como tipo 1, tipo 2. Então esse seria um critério objetivo. O critério subjetivo é exatamente a aparência dele. O feijão recebe notas. A saca com 60 quilos com melhor avaliação pode chegar ao valor de R$ 250. O produto inferior tem cotação abaixo de R$ 90. A produção do calpi costuma ser menor do que outras variedades. Em condições normais, rende em média 35 sacas por hectare. Mas a cultura não requer muita umidade, sendo possível, em alguns casos, a produção de até 3 safras por ano. Mas não é o recomendado. A gente tem que trabalhar com rotação de culturas. Eu acho que o feijão calpi ele se encaixa muito bem no sistema após o cultivo de soja, em áreas que você não consiga entrar com palhada de milho. As características climáticas entre o Cerrado nordestino e o Mato Grossense levaram a Embrapa a realizar uma pesquisa em comum. Os primeiros trabalhos foram feitos na sede em Teresina, no Piauí. Em 2012, um campo experimental foi criado em Sorriso. A gente faz um experimento com repetições, com diferentes repetições, em que a gente avalia lado a lado diferentes linhagens e identifica aquelas que são mais produtivas. A ideia é que, observando as características locais, como condições do solo, a quantidade de chuvas e o ataque de pragas, os pesquisadores possam melhorar geneticamente as plantas que são cultivadas aqui na região. Traduzindo isso para dona de casa, por exemplo, é ela comprar 2 tipos de feijão e um cozinhar mais rápido e o outro cozinhar mais lento. Pensando no produtor, nós temos plantas de porte ereto que propiciam todo o cultivo mecanizado, que propicia a colheita mecanizada, e uma outra cultivar diferente que, por exemplo, não propicia a colheita mecanizada porque ela tem um hábito prostrado. São várias as características que o melhoramento genético trabalha, então que vai do campo à mesa do consumidor.